Boa noite, eu sou a psicóloga Maria Rodrigues e a gente está aqui para nossa live de Tira Dúvidas. Toda quarta-feira, às 9h30 da noite, eu estou junto com você, te incentivando, encorajando a estar aqui comigo, mesmo que não seja uma chamada, mas que você deixe a sua pergunta, a sua consideração, para que eu possa trazer aqui. E às vezes o que esclarece para você um pontinho aí também esclarece para várias outras famílias, outras mães, outros pais também que estão às vezes com esses mesmos desafios na criação de filhos, tá? Amanhã, reforçando aqui o comecinho, quero que amanhã, se você já está aí me acompanhando, mas amanhã eu vou estar fazendo um aulão Disciplina Sem Drama. É uma aula um pouco maior, então prepare, descanse um pouquinho. Eu sei que isso é difícil para um pai e para uma mãe, mas a sexta-feira é feriado, então que você consiga estar com papel, uma caneta para estar anotando. Se você estiver anotando amanhã, tira uma foto já, vai postando para outras pessoas poderem também saber. Cada vez que a gente vai ampliando algum conhecimento que a gente ouviu e foi válido e fez, eu falo que validou aqui dentro, né? Que fez sentido pra gente, a gente amplia isso para outras famílias também. Eu tenho sido impactada com algumas leituras que eu tenho feito. Eu sou psicóloga de formação há 12 anos, mas eu também sou mãe de 2 crianças. E tudo isso que eu vou trazer para vocês amanhã é para falar um pouquinho, né, do que eu tenho também aprendido sobre disciplina. Esse vai ser o livro Disciplina Sem Drama, que eu vou estar trazendo um recorte dele. É muito conteúdo, gente, então amanhã eu não vou conseguir trazer todas as coisas como eu desejo. Eu já estou acabando, encerrando o grupo de estudos. Vão ser 6 encontros de 1 hora no grupo de estudos só para falar da referência desse livro. Então amanhã eu vou trazer uma parte para vocês para falar de ferramentas do disciplinar. O que pode não estar fazendo efeito aí na sua casa, por que não? E o que pode ser mais efetivo. Só que eu sempre lembro assim, ó, que você vai adaptar de acordo com a sua realidade, tá? Acho que isso é muito importante a gente colocar, porque eu não tô aqui para trazer uma teoria, né, e um conhecimento que não seja moldável, né, que é desse jeito e eu tenho que fazer dessa forma, não é isso. Mas que cada vez que você ouve uma ferramenta diferente, cada vez que você se depara com algo que faz sentido para você, você aplica na sua casa, vê se vai fazer sentido, né, e você vê a diferença. É claro que quando a gente fala em aplicação, se você é mãe ou pai, você sabe que a gente não aprende algo novo e nem os nossos filhos aplicando uma vez. Não é por causa de um copo de água no dia, não é por causa de um agachamento que a gente faz que a gente vai ver a diferença no nosso corpo. Então é de aplicação por aplicação. Eu tenho trazido lives toda segunda-feira, toda quarta-feira. Eu completei hoje o desafio de 21 dias. Ainda tem a última aula lá, tá disponível para vocês verem. E é assim, conteúdo atrás de conteúdo para que você possa memorizar, para que você possa, que esse comportamento vire hábito. Eu não sei se você que está entrando aqui quer me trazer alguma pergunta, algo que você deseja esclarecer. Essa é a live para que você possa trazer a sua consideração, tá bom? Se não, falo, se a gente não tiver alguém aqui que queira compartilhar com a gente alguns conteúdos, eu vou falar de um tema só que bem rápido, mas essa live é para te encorajar, tá bom? Eu estou aqui disponível toda 9h30 da noite. Meus filhos já estão lá em cima com o pai tentando fazer dormir, por isso que vocês vão ouvir alguns barulhos, mas que você esteja aqui, né? Eu tenho essa disponibilidade para que você possa utilizar esse tempo. Quantas vezes que a gente fica pensando, mas eu queria fazer triagem com uma psicóloga, eu queria fazer uma orientação de pais, eu precisava disso. Então aqui é uma especialista tirando esse tempinho gratuito, sem lista de espera, gente, para que você possa pelo menos clarear um pouquinho melhor. Aqui é o início, né? Durante todos esses anos de formação e também sabendo da minha responsabilidade técnica, eu sei que o que eu compartilho aqui faz muita diferença, mas hoje eu pontuei na live de manhã.
Se você tem sentido que precisa de ajuda, às vezes você vai precisar de uma ajuda especializada e não tem problema você fazer a procura de um psicólogo, de um psiquiatra, de começar o seu tratamento, tanto você pai, você mãe, como também começar o tratamento do seu filho, se é necessário, né? Ainda mais se você pensa em algo preventivo. Acho que no tempo de pandemia e dessa situação do Covid, a gente tem, acho que se atentado um pouquinho melhor em cuidar da prevenção, que a gente não precisa ver uma situação lá na frente, ter que ficar remediando, né? Agora tá lascada a saúde, né? Então a gente fica com medo de pegar ou de ter algum problema maior por causa de alguns erros ou de alguns descuidos que a gente foi tendo ao longo da vida, tá bom? Então, se você quer deixar sua pergunta aqui, pode colocar aí enquanto eu estiver falando, que eu vou parar a minha fala para poder ler a sua pergunta. Se você quiser participar, eu estou aqui no Instagram, também estou no Facebook. E esse tempo é destinado para todos os pais e mães que queiram tirar as suas dúvidas ou colocar alguma experiência que gostaria de compartilhar comigo também, tá? Ontem eu coloquei a live da mãe Andresa, que ela compartilhou, né? Ela tem uma bebê ainda de 7 meses, mas ela compartilhou a experiência dela durante os 21 dias. Várias pessoas vêm me falando do quanto que os conteúdos têm feito diferença. E assim, você pode colocar alguma experiência sua também, que independente de ter visto meu conteúdo, gente, mas que faz diferença na sua vida, tá? Hoje eu queria trazer só um teminha que eu ia falar na semana passada, mas acabei não conseguindo falar, que é sobre a diferença de se conectar e mimar. Muitas pessoas vêm e falam com esse medo, com esse receio, né? Mas Maria, se eu não agir mais, vamos dizer, com autoridade ou mais fortemente com meu filho, quando ele começa a ter um comportamento inadequado, eu não vou estar reforçando esse comportamento, né? Dizendo para ele que eu não vou fazer algo com ele naquele momento, tá? E a gente tem que tomar esse cuidado, né, de não nos deixar influenciar talvez pelas falas que a gente ouviu durante a nossa infância, principalmente. Mas quando a gente se conecta com os nossos filhos, né, se conectar, dar amor, se conectar muito e dar muito amor, não tem possibilidade de mimar o seu filho. Possibilidade de mimar o seu filho, sim, é quando você, mesmo se conectando nesse primeiro momento, que é para que ele se acalme e depois você redirecione, você depois nesse redirecionar, você não consiga atingir o objetivo que você tinha para ensinar para ele. Ou que você deixe passar algum ensinamento que você precisava fazer. Ceda para uma situação que não pode ser concedida naquele momento. Dê algo para ele que está mais a ver com o que ele quer, né, com o desejo dele, do que ele precisa. Isso sim é mimar os nossos filhos. Então a gente tem que lembrar disso, que quando a gente, nesse primeiro contato, no comportamento inadequado, a gente se conecta com os nossos filhos, isso não dá possibilidades de mimar, tá? Ó, a Ana Beatriz colocou aqui: eu tenho uma amiga que está com sintoma de ansiedade, não quer que os pais dela saibam que ela tem um irmão que é especial e não quer abrir para os pais e só falar sobre isso comigo. E me manda várias mensagens chorando muito. Quantos anos tem sua amiga, Ana Beatriz? Para eu saber um pouquinho. Isso às vezes pode acontecer. Não sei se vocês que estão aqui no Instagram ouviram a mensagem. A Ana Beatriz colocou que ela tem uma amiga que tem sintomas de ansiedade, que se abre com ela, mas não quer, como se fosse dar trabalho para os pais, porque ele já tem outro filho especial, né? E o que eu sempre indico, Ana Beatriz, eu estava reforçando isso, né? A gente precisa, sim, encorajar as pessoas que estão ao nosso redor a pedir ajuda especializada. Você é amiga, né? Você é amiga dela, você vai poder ajudar até um ponto, né? E é muito bom ela estar com você, mas desse ponto para frente, se ela está tendo crises de ansiedade, principalmente, ela vai precisar de uma ajuda especializada, sim. E contar,
não acho, você não precisa contar para os pais dela, a não ser que você esteja observando um risco, mas você encorajar ela, que nem que for para ser com você, marca uma data, não, vai lá que eu vou estar com você para falar com seus pais tudo isso que você tem me trazido. Porque a pessoa, principalmente, gente, quando tá, principalmente uma criança, um adolescente, né, dependendo do contato que ele já teve com os pais, ele fica com esse medo de decepcionar ou de dar trabalho. Ah, já tem tanta coisa. E às vezes, ó, quando a gente tem um filho especial, né, ou que demanda uma atenção maior, talvez o outro fica um pouco escondido, né? Ó, ela tem 12 anos, ela tá falando aqui. Então, precisa sim encorajar a sua amiga, que ela conte sim, né? Que ela vá procurar ajuda, se é daqui da região. Hoje a gente tem várias ajudas, gente, online. Então a gente tem vários contatos, várias formas. Isso é preventivo de alguma coisa pior lá na frente, né? Então eu trabalho com muitos adolescentes, muitos adolescentes. E cada dia mais cedo a gente vai vendo quadros de depressão, de ansiedades, e aí de automutilação dos cortes, de tentativas de suicídio, que é relacionado com algum transtorno que às vezes está ocorrendo, mas que realmente a família não está dando conta, não tem observado, e não quer dizer que essa família seja negligente. Por tantas situações hoje, gente, que a gente vive, né? E eu sempre falo que eu não quero trazer culpa para as famílias, mas é ampliar mesmo esse olhar, né? Que tem muitas coisas acontecendo financeiramente, às vezes de relacionamento do casal, tem uma outra pessoa especial em casa, e aí algumas coisas passam desapercebidas e vai precisar sim alguém chamar a atenção. Ana, se você observa que a sua amiga tem já talvez se cortado, tem crises de ansiedade mais fortes, que às vezes a gente vai falar dessa crise de ansiedade, você pode ter aí, eu ter observado aí na sua criança, às vezes tem um aceleramento cardíaco, ela fala com frequência que tá com falta de ar, que tá passando mal, que tem tontura, e que você não vê nenhuma, não precisa ter acontecido naquele momento uma situação grave. Então, precisa sim de ajuda, ela precisa chegar para alguém, pode até às vezes não ser para os pais, mas algum parente maior de idade que possa fazer ela chegar numa ajuda especializada. Isso é muito importante. Antes a gente tinha muito contato com as escolas, né? Então, as escolas faziam essa ponte de observar isso, fazer um encaminhamento para chegar para a gente. Hoje, talvez, com esse um pouco de distanciamento talvez que a gente está tendo, não sei como que a sua amiga está estudando, mas possa ser que não tenha ninguém para estar observando. Se você observou isso, se ela pediu ajuda, mesmo que ela tenha receio em contar, ela pediu sua ajuda, né? Então você fala isso para ela, ó, você tem me trazido isso, você tem pedido ajuda quando você me traz isso, e eu posso te ajudar da melhor forma possível, te ajudando a contar para os seus pais, ajudando você a procurar uma ajuda especializada e estar com você durante seu tratamento. Isso o presente maior que a gente pode dar para as pessoas que a gente ama, porque nem eu vou conseguir fazer um atendimento do meu filho, né? Se os meus filhos precisarem de ajuda psicológica, eles vão ser levados para outra profissional. Então a gente não precisa ficar com esse receio, tá, Ana Beatriz, de que você não está sendo uma boa amiga, você não está conseguindo ajudar. Isso não é a sua responsabilidade. Tá? A responsabilidade de pais e mães, por exemplo, é a gente observar que alguma coisa está acontecendo, ficar atento a isso, e quando você observar que alguma coisa a mais está acontecendo, você vai levar para o especialista, você vai levar para alguém que possa ter mais atenção nessa observação, que os seus filhos possam se abrir de uma maneira diferente e depois seguir as orientações que esse profissional vai estar te orientando, porque o tratamento é um período, né? E isso vem, às vezes, alguns comportamentos para ela chegar nisso, vem de muitos acontecimentos. Eu não sei se você sabe, né, Ana Beatriz, mas deve ter muita coisa acontecendo na vida dela, mesmo tendo 12 anos, que faz com que ela
tenha crise de ansiedade. Já falei várias vezes aqui nos meus conteúdos, gente, não menospreze ou desvalorize o sentimento da criança porque é uma criança, né? Ah, é uma depressãozinha só que ele tem. Ah, é uma crisinha de ansiedade. Não é uma crise de ansiedade com uma criança que tem uma capacidade cognitiva e de maturidade de 12 anos. Imagina quanto que ela está sentindo e quanto que ela está sofrendo, né? Quando o nosso filho sente dor, quando eles choram, quando eles estão incomodados, é real. Você pode, depois de valorizar esse comportamento, de validar esse primeiro sentimento, depois você pode até conversar com ele, mas por que ele sentiu isso? Aonde que ele está com foco, que ele pode sim mudar o foco dele nesse aro. Se vocês têm me acompanhado, se você não me acompanha, lá no Instagram eu coloquei uma foto, aqui no Facebook também deve ter ido, da roda da consciência. E essa roda da consciência eu trabalho em atendimento para que a gente observe quais estão sendo os nossos pensamentos, as nossas sensações, os nossos sonhos, né? Aonde que tá preso? Às vezes a gente tá com medo e tá preso nesse ponto do aro. Mas de observar que esse aro pode ser mudado, que a gente tem um eixo. E o eixo é que nos traz tranquilidade, o eixo é a nossa identidade, é o que nos faz voltar a centrar nas coisas internas. Mas é claro que esse aro também nos compõe, mas a gente não precisa ficar fixo nele. A gente não precisa acreditar. Eu tenho um paciente, né, que ele fala, eu sou burro, né? E por falas que talvez ele já ouviu, ou que ele tem uma autoestima tão baixa que ele passa a acreditar que quando ele não consegue alguma coisa, ele faz essa associação com burro. Eu sempre tiro isso, né? Que o burro não existe, né? Porque nós não somos um animal. E essa associação de não saber com incapacidade de aprender precisa ser desassociada, porque em algum momento ele associou a isso. Mas que ele tire esse foco nesse aro para ele crescer outras partes, outras características que ele é muito bom. Então ele fez tudo isso comigo, eu falei assim, não pode uma criança que consegue escrever tudo isso e organizar o pensamento dessa forma ser burro, né? Falar que não consegue aprender. E aí você vai tirando tudo isso que está te prendendo, você pai, você mãe que também está me ouvindo, não é só para as crianças, mas vai você tirando o foco desse ponto que está te prendendo para outras partes que você não é só aquilo, você está se sentindo dessa maneira nesse momento. Mas essa não é uma característica sua. E aí você pode se acalmar, você começa a treinar melhor as habilidades que você tem e um dia isso sai daquele aro, né? Aquele medo é superado, que eu falo, porque ele é treinado, porque é trabalhado. Então você pode até falar, alguns tímidos, né? Sou tímido, mas eu consigo fazer uma apresentação. Fico nervosa? Fico, né? Eu posso ser uma coordenadora de algum lugar, mesmo sendo tímida, né? Mesmo tendo, às vezes, um frio na barriga, pensar muito antes de falar, organizar muito, não tem problema. Mas isso não se tornou mais um limitante, não é uma característica mais que te prende naquele aro, né? Que fica lá preso, aquele medo, porque eu sou tímida, não vou conseguir falar, não consigo fazer nada, e nada que é com muita gente eu não vou dar conta. Isso vai diminuindo a sua vida e você vai criando o poder de saber que você pode ser muitas coisas, né? Durante a leitura desse livro, O Cérebro da Criança e Disciplina Sem Drama, que são dos mesmos autores, que eu vou trabalhar amanhã, ó. Se você está assistindo aí amanhã, a gente tem uma aula Disciplina Sem Drama, você precisa fazer a sua inscrição para estar lá comigo. Eles reforçam muito. O nosso cérebro tem um poder de neuroplasticidade, ele muda. Ele não só muda suas conexões, como ele muda a sua estrutura, de acordo com aquilo que você foca. Então, a sua atenção focada da sua amiga, Ana Beatriz, tá às vezes em algumas limitações que ela traz, em alguns medos, em algum trauma talvez do passado, em algumas dores, mas sim há possibilidade de ter atenção focada em outras partes desse aro, né? Em outras características, em outros estados, e aí você mudar
a sua estrutura. Isso acontece realmente e a gente precisa ajudar os nossos filhos a fazer isso, a mudar o estado mental deles naquele momento, às vezes de tristeza ou de dor. O sentimento que ele está tendo naquele momento, é possível ter mudança sim, se você ensina para ele esse trabalho, que ele pode focar em outra parte, ele pode focar em outra habilidade, e aquilo que ele achava que ele não conseguia, não ter mais poder sobre ele. Né? O que ele focava ali só naquela insegurança ou naquela sensação do corpo dele, ele perde essa força porque ele cria outras partes do cérebro dele que estão agindo, tá? A Ana me trouxe uma pergunta, não sei se mais alguém aqui hoje quer falar, colocar alguma consideração. Hoje é um tempinho para vocês poderem me escrever e eu estar aqui orientando. Ana, não sei se você lembra disso. Conversa com a sua amiga, fala para ela que você vai estar junto com ela para falar para os pais dela dessa necessidade, tá? É melhor cuidar agora do que quando acontecer situações piores, né? Que ela tem possibilidade de ajuda especializada até pela internet. Hoje em dia, atendimentos online eu também faço, mas assim, que há muitas possibilidades para a vida de uma adolescente de 12 anos. Há muitas possibilidades, né? Ó, a Andresa tá colocando aqui no Instagram. Maria, uma amiga minha me procurou depois da live de ontem, dizendo que ela tem dificuldade de relacionamento com a criança dela, de mais ou menos 5 anos, e usa de castigo para disciplinar. Andresa, a gente tem falado disso, né? Amanhã eu vou estar falando muito mais foco na disciplina, né? Que nós precisamos disciplinar sim os nossos filhos, mas disciplina tem a ver com ensino e não castigo, né? Nós não criamos prisioneiros, nós criamos discípulos, né? E isso é o que a gente vai ensinar os nossos filhos. Eles não precisam de castigo, porque a maioria das vezes o mau comportamento deles não tem o objetivo do conceito que a gente tem deles ser agressivos, que eles são maus, né? Eles precisam de ensino, porque eles têm habilidades que ainda não aprenderam, né? E provavelmente ela tem essa visão, né, Andresa? Essa dificuldade de relacionamento, essa visão, porque vem, talvez, estou falando aqui com uma fala por cima, tá? Com muita responsabilidade também do que eu tenho colocado, mas às vezes algumas situações anteriores na infância dela, né? Ou que ligou esse filho, a chegada desse filho na vida dela nesse momento, mesmo que ele já tenha 5 anos, qual foi o planejamento, qual foi o desejo dela, o que influencia, né, hoje um filho estar na vida dela, que outras coisas ela tem na vida dela que ela talvez impeça de ter realmente um apego, né, um relacionamento mais próximo. E não estou falando que a gente não ame, tá, gente? Mas alguns bloqueios ao longo da nossa vida vai nos impedindo de manter essa relação, e aí a gente só foca no comportamento inadequado, né? Que nosso filho dá muito trabalho, que ele cansa demais, que ele apronta, né? Maria, mas você não sabe como que é meu filho. Gente, eu falo que eu tenho que filmar a Rebeca para vocês, para vocês saberem, né? Mas que isso não impede, né, da gente ter um relacionamento próximo. Isso é escolha, isso é decisão que parte do adulto aí dentro de casa, de mostrar para os filhos, dar foco no comportamento positivo, né? Dar foco no positivo, dar foco na recepção, de formar um cérebro receptivo, né? Para que esse reativo ele vá diminuindo também, tá? Como educar sem castigo, de uma forma resumida. A Andresa coloca, né? Formar de uma forma de não castigar é a primeira coisa de você saber que o seu filho tem um comportamento inadequado porque ainda tem uma habilidade que ele falta aprender. E não, ele precisa ter uma consequência para algo que ele fez. A consequência não ensina ele aquela habilidade que ele precisa aprender. E não estou falando aqui que não tem momentos de consequência. Tem, mas a consequência precisa ser avaliada se ela ensina. Castigo não ensina.
Castigo faz com que o nosso cérebro reaja. Reaja. Pensa como adulto, você enquanto adulto. Pensa, se você errou na sua empresa, em alguma situação, errou alguma coisinha lá e sem intenção, mas você errou. E aí o seu patrão chega em você e fala pra você que você vai ficar sem salário esse mês porque você errou. Ou que você vai apanhar no final do dia porque você errou. Ou que você vai ficar no cantinho do pensamento o dia todo porque você errou. Isso realmente vai fazer você aprender a não errar ou vai só te gerar uma situação que eu quero sair desse emprego, eu vou matar esse meu patrão, eu não quero conviver com ele mais. Vai haver várias reações que não é o ensino daquilo que você precisava aprender para não errar mais, tá? Isso que é o nosso foco. Se o nosso filho não reagiu bem porque ele não conseguiu se controlar numa frustração, a gente quer ensinar para ele que ele aprenda a lidar com a frustração, que ele aprenda a esperar, que ele tenha um autocontrole naquele momento, né? E quando a gente castiga, a gente ensina para ele que ele precisa cessar com aquele sentimento que era muito ruim, né? E que era muito feio aquilo que ele fez e que nunca mais ele vai fazer aquilo, mas é de uma forma de cessar um comportamento e não ensinar para ele que ele pode sim sentir, mas que ele vai podendo ao longo do tempo aprender a reagir menos e a pensar mais, que ele tem estratégia de respirar, que ele tem estratégias de sair da situação, que ele tem estratégias de se comunicar e achar o resultado, né, do que ele precisa fazer. Então, quando a gente fala hoje, por exemplo, do modelo que a gente tem de prisão, né, que a gente coloca lá as pessoas que fizeram mau comportamento, que não é o que é igual ao dos nossos filhos, eles realmente tiveram crime e eles estão lá para pagar por isso. Só que quantos presos que saem da prisão e cometem o mesmo crime, o mesmo ato? Porque realmente eles não aprenderam a agir de outra forma. Então a gente quer ensinar para os nossos filhos ter um ensinamento com a disciplina. Que eles aprendam o comportamento que é necessário pegar. E não só parem naquele momento. O castigo faz isso. O castigo faz com que a gente pare naquele momento, mas a gente realmente não aprende. E aí, quando a gente para naquele momento, quando a nossa mãe não está perto, a gente pode fazer um mau comportamento. Quando a gente tiver alguém que não tá olhando, a gente pode burlar. A gente não aprende às vezes a usar o cinto de segurança, a gente só usa porque tem um radarzinho ali usando. Só que se você não faz isso, em qualquer lugar que você acha que não está sendo visto, você não coloca o cinto de segurança, porque você não aprendeu que o cinto de segurança é para sua segurança, né? Não é por causa de outras pessoas que estão ali te vendo, porque se acontece um acidente, ele diminui muito, né, a probabilidade de você acontecer uma coisa mais séria. Então, é ensino, e ensino não é com uma atitude, um comportamento. Hoje eu fiz isso e meu filho agora vai aprender. Não é assim, porque nós não aprendemos dessa forma. Se você sabe bem, a gente, quando você aprende algo novo, você repete, até aquilo ficar no automático e você conseguir, por exemplo, passar uma marcha sem observar, né? Então, é muito treino. É muito treino e eu sei que é difícil, não tô falando pra sua amiga, viu, Andressa, que é fácil, tá? Não é, mas é possível, né? Criação de filhos não é fácil, é possível, né? Com mais respeito, mesmo que a gente erre, não tô falando aqui que a gente não erra não, que eu não erre. Nossa, Maria quando fala parece até, né, que ela não erra, erro muito, né? Mas todas as vezes que eu observo que alguma coisa está errada, gente, já dá uma sensação diferente, né? A gente fala, já dá um constrangimento, o Espírito Santo tá lá já colocando alguma coisa que, assim, volta pro rumo, né? Volta a sua atenção para aquilo que você precisava ensinar, tá bom? É um dos pontos, convida ela, viu, Andresa, para estar amanhã, vou falar só sobre disciplina, como agir para disciplinar realmente, né? Para ensinar esse novo comportamento. Primeiro é tirar isso. Disciplina não é castigo.
né? A gente foi ensinado, talvez, ao longo do tempo, que disciplina tinha a ver com disciplina. Por que você não disciplina seu filho? As pessoas falam assim, ou seja, por que você não bate no seu filho? Né? E eu falo, disciplino sim os meus filhos, né? E não preciso de algum castigo para que eles sejam disciplinados, mas eles aprendam aquele comportamento que eles precisam aprender, tá bom? Isso leva tempo sim, isso leva tempo sim, mas a gente está aqui para continuar insistindo, tá? Ana Beatriz colocou aqui, ó, muito obrigada, mesmo vou falar com ela, mas não sei se ela vai concordar. Ana, se ela não concordar, você pode me chamar de novo, tá bom? Vocês têm disponível meu WhatsApp, você pode mandar para ela para que eu converse com ela e faça esse contato, tá? Às vezes com a fala de uma outra pessoa, né, uma especialista, ela possa entender. Mas faça os seus convites, faça, insista, tá bom? Obrigada, viu, Andressa, também. Então, convida. Amanhã, gente, eu vou estar encerrando aqui para eu descansar, fechar todos os pontinhos que eu tenho para falar para vocês amanhã. Esteja com papel e caneta na mão, tá? Para que vocês possam anotar. Eu vou usar o Flipchart para que você também possa ter uma visualização melhor. Não sei se eu vou conseguir ser tão sucinta assim. Queria que fosse uma aula curta, mas talvez a gente demore em volta de 1 hora de aula, mas na sexta-feira é feriado. Então, tire esse tempinho para você observar, poder anotar tudo lá, tá bom? E eu também vou estar fazendo o meu lançamento do curso Pais com Propósito. Então, fica até o final para que você também saiba da minha proposta, né? Para que você tenha um estudo mais aprofundado, de um tempo maior comigo, né? São 12 horas de aula, com os encontros também individuais, para que você também não ache que é com 1 hora de aula ou com uma informação que todas as fichas vão cair. Isso demanda tempo e não tem problema, né? Que você dê o tempo necessário para que você aprenda sem se culpar também e para que os seus filhos aprendam também, tá bom? Oi, Maria, tudo bem? A Maria entrou comigo na live passada, é lá de Fortaleza, gente, mas eu vou me despedindo aqui para eu poder descansar também e amanhã tá inteirinha para vocês, tá bom? Até amanhã, 9 horas da noite. Tem que se inscrever, gente. Não é aqui no Instagram, não é pelo Facebook. Você precisa se inscrever para que você receba o link e estar comigo amanhã. Beijo!